Histórias assombradas. Primeiro relato desta noite é este daqui. Algum espírito brincava, entre aspas, comigo? A casa assombrada onde morei. Entre parênteses, né? Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim. Desde já agradeço a oportunidade de poder contar o meu relato no canal. Sou super fã do canal e me identifico com vários dos relatos. Minha irmã ama os relatos de Maledite e conheci o canal através dela. Sendo assim, com a ajuda da minha irmã, resolvi escrever o relato sobre a casa em que morávamos no interior do Paraná, mas que já vendemos há quase 10 anos. Os nomes já estão todos trocados. Obrigada, vamos lá. Bom, pode me chamar de Fulana, tenho 34 anos e atualmente moro em Curitiba. Para melhor compreensão, irei descrever a casa na qual eu e minha família morávamos. A casa fica em uma cidade bem pequenininha, no interior do Paraná, mais especificamente no Norte Pioneiro. A cidade é tão pequena que tem... A cidade é tão pequena que tem condomínio em Curitiba que tem mais habitantes do que nessa cidade. Bom, era uma casa grande, de muro a muro, ou seja, não tinha nenhum corredor ao lado da casa, onde havia um jardim na frente e um quintal bem grande na parte de trás. De um lado tinha a garagem, de um lado tinha a garagem e uma porta que dava acesso à cozinha. E uma outra porta paralela a essa que dava acesso ao fundo. Do lado da cozinha tinha uma despensa onde era guardado um estoque de comida. E tínhamos uma varanda grande na parte de trás da casa. Tinha um corredor também que ligava a cozinha à sala de jantar, e nesse corredor ficava o banheiro que utilizávamos. Do lado da sala de jantar também tinha a sala de TV. Elas não tinham nenhuma parede entre elas, e na sala havia uma porta que dava acesso ao jardim da casa. Pela sala de TV se tinha acesso à escada que ia para o andar de cima, e no andar de cima havia 4 quartos e 2 banheiros. Meu pai que decidiu construir a casa, e quando nos mudamos para essa casa, ela ainda não estava terminada. Na verdade, só tinha a parte de baixo, bem mais ou menos morável, pois só a cozinha e o banheiro estavam ok. E dormíamos todos em colchões na sala de jantar, e os móveis ficavam entulhados todos na sala de TV. Explico isso, pois vai fazer sentido em alguns momentos do relato, pois ficamos 2 anos dormindo só na parte de baixo, com a parte de cima inativa. Ok. Minha família é composta pelo meu pai, minha mãe, eu que sou a mais velha e 2 irmãs mais novas. Quando nos mudamos para casa, eu tinha 10 anos. O peão. Eu e minha irmã do meio, que chamarei aqui de Ciclana, sempre ouvíamos barulhos na casa e víamos vultos. E sempre ouvíamos alguém descendo as escadas com algum calçado pesado, tipo um tamanco. Como a parte de cima não era utilizada, não era ninguém de carne e osso que poderia estar descendo. Quando eu tinha acabado de fazer 11 anos, eu ganhei um peão de plástico, daqueles de pescaria, de quermesse, sabe? Aquelas quermesse de igreja que você pega aquele peãozinho assim de plástico que você gira, acho que é esse. No dia em questão, que foi um sábado, a Ciclana ia ser daminha de honra, daminha de casamento. Ela tinha 8 anos e a minha irmã mais nova tinha 6 anos. Então minha mãe levou a Ciclana no salão, que ficava no mesmo quarteirão de casa, para se arrumar. E também levou minha irmã mais nova. Eu fiquei em casa sozinha para esperar o meu pai chegar do sítio para então tomar um banho, esperando meu pai chegar do sítio para tomar banho e se arrumar. Enquanto isso, eu fui me arrumando para o casamento. Como era final de tarde e a luz da cidade havia acabado, eu peguei o meu porta-joias, que só tinha bijuterias mesmo, e fui para a cozinha, onde havia uma melhor iluminação. Como dito acima, nela se tinha 2 portas paralelas,
Então eu as abri para que eu tivesse mais claridade. O peão estava em cima da mesa e quando eu mexia enquanto eu mexia no meu porta bijuterias ali, o peão começou a rodar sozinho. Nessa hora eu fiquei olhando para aquilo por alguns instantes e coloquei a mão para que ele parasse de rodar. Eu nem havia me tocado do que havia acontecido até que o peão começou a mexer de novo. Aí sim eu fiquei com medo e saí correndo de casa, indo para o salão onde a minha mãe estava. Gente, o peão começou a rodar sozinho, porque ele precisa de um... Ele não só se mexeu, ele estava rodando sozinho. Você precisa de um impulso para isso acontecer, né? Bom, a fita de músicas. Quando eu tinha já 12 anos, a minha irmã mais nova ficou bem doente e teve que ficar internada em outra cidade com mais recursos. Nessa época, eu estudava... Eu estudava de manhã e a Ciclana estudava na parte da tarde. E nós já utilizávamos 2 quartos do andar de cima. Nesse dia, eu estava ouvindo música que eu havia gravado do rádio numa fita cassete. Naquela época era comum gravar músicas da rádio numa fita. Ou para ficar ouvindo depois, né? Já que não era fácil conseguir uma playlist. E dava super raiva quando o locutor falava bem no meio das músicas. O aparelho de som em questão ficava na sala. Eu estava limpando a casa, ouvindo minhas músicas, quando do nada a fita foi pausada. Eu fui lá e apertei o play, e em instantes depois ela foi pausada sozinha novamente. E ficou assim, eu apertava o play e não demorava muito, era pausado novamente. É isso que eu ia falar. Essa pausa não era com um botão pause, era como se tivesse apertado o stop, onde todos os botões do aparelho ficavam sem ter apertado. Ou seja, o botão play voltava para a posição inicial e os botões eram, de certa forma, duros. Alguém tinha que fazer uma pressão para que os botões funcionassem, diferente das funções digitais dos equipamentos modernos. Eu estava realmente sozinha e ninguém havia entrado em casa para fazer alguma trollagem. Para quem não conhece, sei lá, não lembra, eram botões que você tinha que apertar para baixo, aí ele travava para baixo, sabe? Ele fazia um negócio assim, ó. Aí quando você apertava o play, aí ele ficava paradão lá para baixo. Aí, se você apertasse o pause, ele ficava com o play apertado também. Ele só dava uma paradinha na fita e se apertasse, acho que de novo, ele soltava de onde estava. Agora, o stop, ele desarmava todos os botões, que aí era para parar de vez. Será que não tinha alguma falha no som, que ele estava meio que desarmando? Sei lá. Mas vamos lá, continuando. Nesse momento, a gata que tínhamos na época estava comigo e foi para a escada, pois ouvimos alguns barulhos de passos nela. Lembrando que o acesso para a escada ficava na sala, onde também estava o aparelho de som citado acima. Só para explicar melhor, para subir a escada, ela tinha uma curvatura assim de 90 graus. Então, para que se tivesse uma visão do andar de cima, você teria que subir alguns degraus até passar essa volta. A gata subiu esses degraus enquanto eu fiquei no meio da sala olhando para ela. Ela ficou parada por alguns segundos olhando para o andar de cima e saiu correndo para fora da casa. Nesse momento eu fiquei com tanto medo que eu também fui para o lado de fora e fiquei esperando a Ciclana voltar da escola. Quando ela chegou, eu relatei o que havia ocorrido. A semana que peguei cachumba. Na semana do meu aniversário de 18 anos, eu peguei cachumba e fiquei muito doente. Nessa época, todos os quartos no andar de cima já eram utilizados, mas a casa continuava inacabada. No domingo, tínhamos o aniversário de uma tia que ia ser no sítio, mas por eu estar muito mal e além de estar frio, pois era inverno, acabei optando por ficar sozinha em casa. Eu peguei uma coberta e fiquei na sala assistindo TV, deitada no sofá.
Por causa dos gatos, sempre deixávamos a porta dos fundos aberta. E eu comecei a escutar alguns barulhos e pacotes sendo remexidos na despensa. Então levantei e fui ver se não havia entrado algum gato de fora para comer alguma coisa em casa. Procurei e não vi nada. Voltei para o meu lugar e os gatos estavam comigo. Comecei a escutar os barulhos novamente e voltei para ver se eu encontrava algo, mas nada. Voltei para a sala e os gatos estavam assustados. Fiquei com medo e abri a porta da sala. O sofá em que eu estava ficava de certa forma próximo ao corredor de acesso à cozinha e à despensa, onde estavam ocorrendo os barulhos. De repente, após alguns minutos de eu ter voltado da última vistoria, eu escutei algo vindo para a sala correndo e senti como se este ser tivesse batido na perna do sofá, como se tivesse trombado. Nesse momento, me levantei rápido, olhando em direção à porta que estava aberta, pois eu achei que ia ver o bicho ali, ou sei lá o que estava fazendo tudo isso, né? Mas, para minha surpresa, nada apareceu. Os gatos, que já estavam assustados, ficaram com os olhos ainda mais arregalados. Fiquei morrendo de medo e permaneci com a porta aberta até a hora que a minha família voltou para casa. A pior experiência. No ano seguinte, eu fui morar em outra cidade, a uns 50 quilômetros da casa dos meus pais. Mas sempre quando pegava férias, eu passava um tempo com a minha família nessa casa. Em 2012, a empresa em que eu trabalhava pegou férias coletivas entre o Natal e o Ano Novo. E fui para a casa dos meus pais, como sempre. Nessa época eu tinha 25 anos e também tinha uma gatinha e levei junto. Eu tenho ela até hoje, ela tem 12 anos já. E ela não gosta muito de outros gatos. Ela sempre brigava com os gatos da minha mãe. Guardem essa informação. Assim, a minha gata sempre ficava no quarto onde eu dormia e andava pelo telhado. E raramente descia no andar de baixo, onde ficavam os gatos da casa. Eu até tinha que fazer um banheirinho improvisado ali para ela no andar de cima. Na sexta-feira da semana em que eu estava lá, estava muito quente. Minha mãe saiu para trabalhar, pois ela trabalhava numa lanchonete. A minha irmã mais nova saiu com os amigos. E o meu pai, que é agricultor, foi dormir cedo. E nessa época, a Ciclana já não morava mais nessa casa. Então eu fiquei assistindo TV sozinha, até que resolvi tomar banho para dormir. E isso era em torno de umas 11 da noite. Fui no quarto para pegar meu pijama e a minha gatinha já estava na cama. Tranquei as portas, fechei as janelas da casa inteira, pois assim que eu terminasse o banho, eu já iria dormir. Fui tomar banho no andar de baixo, pois os banheiros do andar de cima eram inacabados. Quando terminei e abri a porta, todos os gatos da casa, incluindo a minha gata, estavam juntos na sala, com os olhos arregalados e estáticos, olhando para o lado das escadas, que iam para o andar de cima. Lembra que eu disse que a minha gata não gostava de outros gatos? Pois bem, ela e os outros 2 gatos estavam um do ladinho do outro, na mesma posição. Nessa hora eu fiquei super assustada e já tive certeza que alguma coisa havia ocorrido. Fui para a sala e não vi nada. Então fui para a cozinha e a porta que dava acesso à rua estava totalmente aberta e com a chave na fechadura pelo lado de dentro. Isso era impossível, já que eu havia trancado a porta e colocado a chave no porta-chaves. Nesse momento eu achei que tivesse um ladrão em casa. Então eu comecei a olhar debaixo da mesa, na despensa, debaixo do sofá da sala e nada, ninguém. Como os gatos continuavam assustados e no mesmo lugar, morrendo de medo, eu fui até o andar de cima ver se essa pessoa não estava lá. Olhei em todos os quartos e tudo estava normal. Desci novamente, saí pela porta que havia sido aberta, fui até a calçada e fiquei olhando para ver se a minha irmã não havia vindo para casa por algum motivo, ou se o meu pai havia acordado e ido para fora, sei lá. Mas não havia nada, a rua estava deserta e silenciosa. Como não vi nada nem ninguém, voltei para dentro de casa e tranquei a porta, assim como havia feito antes. Peguei a minha gata e fui para o quarto dormir.
No outro dia eu perguntei à minha mãe se ela havia vindo para casa durante o expediente dela e ela disse que não. Perguntei à minha irmã se ela havia ido para casa e ela também negou. Quando meu pai chegou para o almoço, eu perguntei a ele se ele havia acordado à noite e saído para a rua ou se havia escutado alguma coisa e nada também. Até hoje eu não sei o que aconteceu nesse dia. Toda vez que eu ia passar o final de semana nessa casa e voltava para minha casa, por 2 dias ficava caindo pedrinhas de carvão do forro. O forro desse lugar que eu morava era de madeira. Então tinha vãos entre uma tábua e outra. Pode até ser coincidência, mas nos outros dias isso não acontecia. Era eu chegar em casa e caía uma pedrinha. Depois de uns 30 minutos, outra. Depois de 1 hora, outra. Então eu acendia incenso e rezava. Na segunda ou terça-feira aí já parava, mas só até o final de semana que eu ia para lá novamente. O que eu relatei acima foi o que mais me assustou nos anos em que morei lá ou que eu frequentei a casa. Mas é claro que muitas outras coisas aconteceram, como sentir presenças, ver vultos, escutar barulhos, portas baterem sem vento, objetos que sumiam. E sei que a minha família também tem relatos sobre acontecimentos com eles. Espero que tenham gostado do meu relato, um grande beijo a todos e desejo muito sucesso ao canal. Adoro vocês, desde que comecei a seguir não deixo de ver um relato e às vezes maratono vídeos antigos. Abraços, um beijo para você, muito obrigada, agora é só para mim, dá licença. Ok, é verdade. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Muito bem. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.